sobre essa reunião, né, de Mauro Vieira e Marco Rubio. Eu converso agora com o diretor de Relações Governamentais e Comércio Internacional da BMJ Consultores, o José Pimenta. Muito bom dia, José. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Boa sexta-feira para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Vamos lá então, né? Quero te ouvir, né, sobre essa reunião descrita, né, nesse momento por Mauro Vieira como sendo muito produtiva, né? O que isso sinaliza exatamente, né, a partir de agora, olhando para frente, depois desse primeiro passo e de aparentemente tudo ter, né, saído dentro do controle? O que isso sinaliza em termos de relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, especialmente depois de meses de tensão, muitas dessas tensões motivadas por questões políticas? Dá para a gente dizer, José Pimenta, que viramos a página nesses atritos e que, a partir de agora, o Brasil tem uma reaproximação real com os Estados Unidos? Débora, o principal ponto dessa conversa, né, quando a gente vai analisar toda a história, né, desde a implementação das tarifas de 10%, depois o tarifaço propriamente com a tinta, né, com a carga política que veio de 40%, a investigação da seção 301, que ainda segue em curso, enfim, todos esses pontos, vamos dizer assim, de fato, de ruído na relação bilateral, a grande expectativa é de que a gente conseguisse ter, além dos canais diplomáticos, comerciais, estabelecidos também pelo setor privado, que começou, de alguma forma, a atuar de uma maneira muito pragmática lá no passado, né, alguns meses atrás, que a gente desembocasse numa porta, né, vamos usar uma analogia aqui, né, uma metáfora, uma porta aberta, né, e que essa porta permanecesse aberta no diálogo público, né, no diálogo do Itamaraty e outros ministérios com as secretarias, os departamentos de Estado dos Estados Unidos, né, as suas contrapartes. Então, em nível bilateral, em nível diplomático, né, a grande expectativa é que essa porta permanecesse aberta, e isso aconteceu. Né. Acho que o grande ponto dessa história toda é que a gente conseguiu, de alguma forma, né, com essa conversa específica, já não no nível presidencial, mas já no nível de ministros, né, ministro e secretário, a gente já começa a cascatear, a gente já começa a ver frutos daquela conversa bilateral, né, entre o Trump e o Lula na ONU. Então, o grande ponto aqui é olhar para o futuro, no sentido de entender se esse escalonamento, esse cascateamento vai continuar. Porque esse é o grande ponto, né? E, desculpa, você vai falar, vai lá. É que eu acho que pode ter junção aqui com o que você traz de análise, porque, inclusive, me chamou muita atenção o ponto de que a reunião realmente começou ontem entre Marco Rubio e Mauro Vieira, entre eles dois apenas, durou cerca de 15 minutos, mas depois foram as equipes técnicas de cada um dos lados que se reuniram e por 45 minutos, ou seja, saímos, então, do campo político para entrar nas questões técnicas econômicas? Esse é o principal ponto, porque quando a gente dá a manchete, né, a gente vai para as notícias, o grande público vê a reunião entre o Trump e o Lula, aquela coisa toda, mas para a gente que trabalha com as questões comerciais, né, diretamente com o MRE, diretamente com outros ministérios, né, atua e opera no campo do comércio internacional, e aí eu estou focando bem no campo do comércio, essas negociações, para você ter de fato um anúncio em nível bilateral de alto nível, né, e eu estou falando de presidente, essas negociações elas começam muito minuciosamente no nível técnico. Então, acho que isso é o grande ponto. As negociações elas têm um rito, né? Esse rito de alguma forma foi invertido, vamos dizer assim, porque precisou-se de uma porta aberta, né? Precisou-se de um diálogo mais específico em nível bilateral para destravar. E o que aconteceu ontem, acho que o grande ponto é que foi efetivamente destravado, né? Acho que esse é o grande ponto. E a partir daí as conversas técnicas tendem a fluir. É no campo do tarifaço, é no campo das big techs, das regulamentações que estão ocorrendo no Brasil, seria no campo das terras raras, que também é um ponto importante, haja vista tudo o que está acontecendo entre China e Estados Unidos. Então agora a gente sai do campo macropolítico, né, e ele é interrelacionado com o campo técnico, onde a agenda vai ser construída, entende, Débora? Uhum, uhum. E efeito prático,
agora, José Pimenta, não sei se seria muito cedo para poder a gente falar sobre efeito prático, mas o que pode mudar a partir de agora com essa conversa, né? Talvez alguma retomada de algum acordo que vinha, que tinha sido travado até então. A gente já teve o próprio Donald Trump mencionando que os americanos têm sentido saudade, inclusive, do café brasileiro, né? A gente sabe que existem alguns setores que realmente os Estados Unidos tinham uma dependência de determinados produtos aqui do Brasil, bom, e vice-versa. Mas dá para poder a gente já falar em algum efeito prático nesse momento, a partir de agora, a partir dessa reunião? O único efeito prático agora que a gente tem, Débora, de fato, é a construção dessa agenda por ambos os países. Então, assim, a- tanto o Brasil quanto os Estados Unidos vão colocar suas prioridades. Lembre-se, de novo, é uma escadinha, para que outras instâncias, vamos dizer assim, né? Então, agora no nível estava no nível de secretário e ministro, mas agora os seus staffers, né? As suas contrapartes técnicas comecem a dialogar em torno de algumas agendas. Não dá para dizer, né, salvo efetivamente alguma questão muito específica, né, eu até estava ouvindo agora há pouco o embaixador Rubens Barbosa falando que a agenda é do Trump, e efetivamente o Trump tem um tom muito personalista com todos os países que ele lida, mas salvo alguma coisa uma decisão muito personalista no curto prazo, o que a gente tem de ver agora é uma normalização dessas negociações, mas não dá para dizer que as tarifas vão cair amanhã, que efetivamente você vai ter um acordo em relacionado a terras raras, né, no curtíssimo prazo. Não funciona assim, né, via de regra. Mas, obviamente, que isso é construído. Né? Então, sendo bem objetivo na resposta para ti, no nível prático, o que você tem agora é a construção de uma agenda conjunta. No nível técnico, para escalonar no nível político. Uhum. Agora, a gente teve às vésperas desse encontro, né, entre o Rubio e Mauro Vieira, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionando essa exigência de que realmente o BRICS não insistisse em adotar uma moeda única de transações. E o Brasil, né, José Pimenta, vem sendo ainda o único país que tem mantido essa defesa pública, né, amplamente pública, em contrapartida de outros países que integram um bloco, mas que estão se reservando a comprar essa ideia nesse momento. Pensando na reunião que a gente ainda tem prevista para acontecer, talvez ainda esse ano, entre Donald Trump e Lula, poderia estar aí o grande calo no sapato do Brasil, talvez o que poderia reverter esse bom clima que começa a se desenhar entre os dois países? Esse é um ponto importante, é um ponto que o presidente Trump já vem salientando já há muito tempo, ameaçou inclusive com o aumento tarifário para todos os países do BRICS, caso, né, efetivamente você tivesse a adoção de uma moeda específica ali por eles, né, pelos países. Mas, de novo, a gente tem que separar, né, o que é discurso, o que é, de alguma forma, um projeto de longo prazo. Eu nem acho que seja um projeto de longo prazo, seja prioridade no momento para o BRICS, né? Independente de qual país do BRICS a gente esteja falando, né? Mas é uma ideia que já foi ventilada no passado, ocasionalmente ela volta, né? Mas você tem razão quando você fala que é um assunto importante, onde o Trump ele vê isso com um risco. Obviamente, porque a gente sabe que o dólar, né, de alguma forma, ele ainda é, né, em larga escala, a moeda corrente em nível internacional. Né? Não só o dólar, como o próprio sistema de transações bancárias financeiras, o sistema SWIFT. Então, assim, é um tipo de construção que ocorreu ao longo dos anos, onde os Estados Unidos detém uma importância relativa muito grande. Perder isso para o Trump é perder efetivamente poder no campo do comércio e das finanças internacionais. Então, obviamente que agora, para uma conversa bilateral, o foco tem que ser comercial. Há vários setores no Brasil que estão sofrendo demissões, saiu um estudo da FGV recentemente mostrando as demissões para essas indústrias, né? Alimentos, frutas, móveis, madeira, né? A própria questão do café, enfim, máquinas, equipamentos. Então, assim, agora é a hora da gente fazer um dever de casa de novo, né? De colocar mais tinta ainda na diminuição das tarifas. Acho que grande plano de curto prazo, seja no nível de ministério, seja no nível presidencial ou no nível técnico, é a gente trabalhar para a redução das tarifas no curto prazo, Débora.
Perfeito, quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos aqui com o diretor de Relações Governamentais e Comércio Internacional da BMJ Consultores, José Pimenta. Sempre um bom papo, meu querido. Bom final de semana para você. Até a próxima. Eu que agradeço, muito bom estar aqui e até uma próxima, Débora. Até mais.